A humilhação pública de Marcela resultou em uma tristeza que rapidamente evoluiu para uma depressão. Ela ficou em casa por alguns dias e quando tentava sair de casa ela sentia palpitações e uma sensação horrível de desmaio. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marcela era uma empresária que passava a maior parte de seu tempo administrando a sua doceria, mas em alguns momentos ela gostava de deixar tudo sob o comando de algum funcionário confiável e ir para o parque. Ela gostava de ir nesse lugar em especial pois a fazia lembrar do início de tudo, de quando ia ali tentar vender os seus doces, e inevitavelmente, se lembrava de como tudo foi difícil no começo. Com várias pessoas passando por ela e olhando para o outro lado fingindo que não a tinham visto, ou respondendo de forma grosseira quando ela oferecia um de seus brigadeiros. Ela tentava não se lembrar desses momentos difíceis, mas era inevitável, eles sempre voltavam à sua mente. De qualquer forma era bom se lembrar de como tudo tinha começado, para se lembrar de como tinha conseguido conquistar tudo. Em um desses dias, enquanto andava despretensiosamente pelo parque olhando os pássaros comendo migalhas de pão que eram jogadas por alguns transeuntes ou para as famílias felizes andando de um lado para o outro, ela viu um homem se aproximar dela, sorrateiramente. No momento que percebeu que ele estava vindo em sua direção, ela colocou a mão na bolsa e segurou o seu spray de pimenta pronto para usar se fosse necessário. Como alguém que tinha ficado tantos anos trabalhando nas ruas e vendo todo tipo de situações complicadas, ela fazia questão de sempre estar precavida. O homem pareceu não perceber que ela o tinha visto e continuou se aproximando até que tocou seu ombro. No momento em que ele encostou nela, ela tirou de dentro da bolsa o pequeno objeto e apertou o gatilho diretamente no rosto do homem, que saiu correndo com as mãos nos olhos e gritando. A movimentação logo chamou a atenção de pessoas que passavam e algumas, percebendo o que tinha acontecido, disseram que iam chamar a polícia. Porém, o homem levantou os braços e com os olhos ainda vermelhos, gritou, e não, calma, eu a conheço. Ele abaixou os braços e coçava os olhos e o nariz, tentando enxergar. Marcela então olhou para o homem que tinha atingido e percebeu que embaixo de todo o cabelo desgrenhado e descuidado, a barba por fazer e as roupas surradas, estava um homem que anos atrás havia humilhado na frente de muitas pessoas. Aquele era Roger, seu ex-patrão. Em meio a toda aquela confusão, quando Marcela percebeu quem era aquele homem, ela disse para as pessoas não se preocuparem e que ela apenas havia se confundido com o susto. As pessoas então se dispersaram e ela foi ao auxílio de Roger, entregando a ele um lenço para que pudesse secar os seus olhos. Mesmo secando o líquido do spray de pimenta do rosto, ainda ardia muito, então ele precisou ficar alguns minutos piscando os olhos para que pudesse enxergar com tranquilidade, novamente. Marcela suspirou, cansada e disse, por que se aproximou de mim desse jeito? Eu me assustei, você não sabe que não deve se aproximar de ninguém assim? Roger a encarava como se estivesse vendo uma miragem, ela logo percebeu que ele deveria estar estranhando que ela estivesse tão segura de si, e não assustada e cabisbaixa como costumava ser anos atrás. Era irônico, mas, naquele momento, esse papel coube a Roger. Quando ele enfim conseguiu se recuperar, perguntou por que ela estava naquele parque vestida daquele jeito e andando tranquilamente, e perguntou isso com a propriedade de alguém que mantém controle sobre outra pessoa. Era como se, por alguns segundos, ele tivesse se esquecido que Marcela não trabalhava mais para ele, e que não respondia mais às suas ordens. Pacientemente, ela fechou os olhos, respirou fundo e tudo o que respondeu foi que não era da sua conta. Se fosse antes, ela teria gastado um tempo considerável ali, explicando por que estava bem vestida. Mais tranquila e mais confiante do que era antes, mas depois de tanto tempo ouvindo tantos nãos e não apenas respostas negativas, mas também respostas que a humilhavam, Marcela tinha entendido que nem tudo valia seu tempo. E que mesmo tendo um coração bondoso, nem todos mereciam sua atenção e a sua compreensão. Ela então apenas deu as costas e saiu andando, se afastando do homem, mas antes, Marcela se virou e o encarou, apenas para se certificar de que aquele era realmente Roger. Antes ele costumava ser um homem prepotente, sempre olhava as pessoas de cima, se achando superior em todos os sentidos, agora estava o completo oposto. Era difícil acreditar que aquele homem estava agora naqueles trajes, que para qualquer outra pessoa não queriam dizer nada, mas para ele com certeza significava que o tornava inferior. Ele era tão superficial que estar vestido daquela forma deveria significar quase uma sentença de morte. Roger olhava com curiosidade, era quase como se ela pudesse ler os seus pensamentos, mas ela nunca imaginou que veria ele olhar daquela forma, com admiração. Vê-lo à sua frente trouxe um turbilhão de lembranças à tona, e Marcela não conseguiu controlar.
Ela começou a se lembrar de quando sentiu seus calcanhares arderem e as suas pernas falharem, e mesmo assim sabia que tinha que continuar andando, para conseguir trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Tinha saído de casa mais cedo naquele dia pois tinha visto na previsão do tempo, do dia anterior, que iria chover muito, mas até aquele momento nenhuma gota de água tinha caído do céu. Pelo contrário, tinha estado muito quente, e o calor dos dias anteriores tinha continuado pelo resto do final de semana. Marcela não sabia se era pior trabalhar no calor escaldante, que fazia seus pés suarem tanto a ponto de ter vários calos, ou no frio congelante que tornava difícil até respirar. De qualquer forma, Marcela estava decidida, e era com essa força de vontade que ela se levantava da cama todos os dias pronta para enfrentar quaisquer obstáculos que as ruas reservavam a ela. Ela segurava junto ao corpo a sua bandeja cheia de doces que ela tinha montado na noite anterior, e ainda estava com muito sono pois tinha virado a madrugada separando algumas das barras de chocolate que precisaria usar rápido, antes que vencessem. Como tinha virado a noite acordada, à beira do fogão, mexendo recheios e massas, tinha até se queimado algumas vezes, mas nem aquilo a livrou de sentir muito cansaço e quase dormir perto da geladeira esperando outra massa esfriar por completo. Todo esse trabalho cansativo tinha sido apenas a primeira etapa. Depois disso ela precisou limpar toda a cozinha, pois tinha sujado todo o chão com chocolate, e até mesmo a parede tinha sido manchada. Depois disso, ela limpou a embalagem na qual colocaria os docinhos para vender, e se preparou para o dia seguinte. Ela apenas descansou uma hora e precisou se levantar, jogar água gelada no rosto e beber um café bem forte para aguentar a labuta que tinha pela frente. Era sua primeira semana vendendo nas ruas, ela se sentiu muito perdida e, mesmo que não quisesse admitir para si mesma, estava envergonhada também. Ela sempre tinha trabalhado em estabelecimentos de carteira assinada, sob o comando de gerentes e chefes gerais, sempre tinha tido um horário para começar o seu trabalho e um horário para ir para casa e descansar. E agora estava ali, se sentindo exposta, por sua própria conta e risco, desafiando todos aqueles que tinham dito a ela várias vezes que o seu novo empreendimento não iria dar certo e que aquilo era uma besteira. Vizinhos e colegas dela tinham sido pessimistas quando ela disse que iria começar a trabalhar para si mesma, pois queria se afastar um pouco do ambiente corporativo. Várias pessoas disseram a ela que aquilo era um retrocesso e que ela tinha estudado muito e que tinha gastado muito dinheiro para ser alguém importante. Marcela ficava boca aberta com aqueles comentários e respondia dizendo que vendendo doces ela seria alguém importante, seria sua própria patroa e a sua própria chefe. E que seria bem mais feliz, disso tinha certeza. Nem mesmo essas respostas fizeram algumas pessoas pararem de olhar para Marcela como se ela fosse maluca, então ela preferiu só se afastar dessas pessoas mesmo. Essas pessoas viam Marcela como uma mulher inconsequente, mas ninguém sabia o que se passava na mente dela. Ninguém sabia o quanto ter sido mandada durante anos por pessoas, que muitas vezes nem mesmo faziam um trabalho tão bom quanto o dela, tinha mexido com o seu psicológico. Muitas vezes ela se pegava lembrando de experiências de trabalho passadas e percebia que tinha vivido para trabalhar, que enquanto estava no seu trabalho era constantemente cobrada e quando voltava para casa até sonhava com as cobranças. Ela então tinha decidido dar um basta nisso, e prometeu a si mesma que no seu próximo trabalho focaria todas as suas forças mental e fisicamente como antes tinha feito, mas que tudo seria em prol de si mesma. Ela pensou em muitos trabalhos que poderia iniciar como autônoma, mas quando percebeu, já estava organizando tudo para começar a vender doces. Então quando decidiu ir para as ruas não era apenas para passear ou para provar algo para alguém, na verdade era para provar para si mesma que ela era capaz de se sustentar sem precisar que alguém lhe desse ordens abusivas o tempo todo. Ela começou oferecendo doces para várias pessoas e não ouviu apenas respostas negativas como ouviu grosserias, ouviu até mesmo piadas pejorativas que mexeram muito com ela, mas ela se manteve firme e continuou caminhando até que finalmente uma pessoa aceitou comprar o seu doce. Essa primeira pessoa disse a ela que o doce estava muito bom, mas que ela deveria demonstrar mais força de vontade se quisesse vencer. Essa pessoa apontou ao longe e disse, e no seu caminho você vai topar com todo tipo de gente, e infelizmente a maioria vai querer que você desista, mas sempre que você sentir os seus olhos queimarem com lágrimas ameaçando descer lembre-se do motivo de estar aqui. Eu tenho certeza de que você tem um, todos têm. O conselho dessa pessoa foi tão certeiro que Marcela até mesmo sentiu um arrepio, era como se aquela pessoa fosse etérea, e que tivesse vindo até ela apenas para comprar o seu doce e a motivar. Tanto que Marcela nem mesmo a viu novamente nos dias seguintes, ela então encarou aquilo como um sinal de que tudo daria certo. Contrariando as temerosas expectativas de várias pessoas, e da própria Marcela, os dias seguintes foram mais tranquilos e confortáveis para ela fazer as suas vendas.
Ela foi cada vez mais conseguindo andar de cabeça erguida, e cada vez mais entendendo que aquilo era um trabalho com outro qualquer, e que quando alguém a desmereceria ou a humilhava, aquilo mostrava mais sobre a pessoa que tinha dito as palavras do que sobre ela. Afinal, cada um dá aquilo que tem dentro de si, e Marcela entendia isso cada vez mais. Em suas experiências de trabalho anteriores, muitas pessoas haviam criticado e feito comentários maldosos apenas pelo prazer de vê-la ficar constrangida perante os seus colegas de trabalho, e uma dessas pessoas tinha sido Roger, o seu patrão, no seu último trabalho. Marcela era formada em administração e exercia o trabalho com muito profissionalismo, sempre fazendo o seu melhor pensando na empresa. Já Roger era o homem que tinha conseguido chegar ao cargo alto com o privilégio de ter pais ricos e também passando por cima de muitas pessoas. E isso não era segredo para ninguém, na verdade ele parecia se orgulhar desse feito. Tendo um cargo superior a tantas pessoas no trabalho, ele fazia questão de sempre ressaltar os pontos negativos de todos, e não fazia isso de forma particular, mesmo que essa fosse a política da empresa, em levar a pessoa para uma sala privada e fazer o feedback individualmente. Mas o que Roger escolhia fazer sempre era dizer em voz alta tudo o que a pessoa tinha feito de errado durante a semana. Ressaltar pontos positivos e parabenizar os funcionários que se esforçavam para fazer o seu melhor era algo que Roger nunca tinha feito. Assim que Marcela entrou na empresa, uma colega de trabalho alertou que Roger agia daquela forma, e confidenciou que ele já tinha passado dos limites com ela de várias formas e em várias ocasiões. E que ela só não tinha relatado aqueles problemas, por medo de perder o trabalho e não ter como sustentar os 3 filhos que criava sozinha. Mesmo tendo sido alertada, e acreditando na amiga, Marcela não foi poupada das humilhações públicas que Roger insistia em fazer com seus funcionários. Todos falavam pelas costas de Roger que ele sempre tinha tido tudo na vida, de forma muito fácil, e que nunca tinha precisado batalhar por algo, pois a sua família o tinha dado tudo de mão beijada. Crescer assim, o tinha tornado muito alheio à realidade, conforme foi ficando mais velho, ele só foi piorando. Os pais de Roger eram pessoas ricas, mas que tinham conseguido conquistar o próprio dinheiro depois de muito trabalho árduo, e ver que o filho tinha se tornado um rico mimado lhes partia o coração e os fazia sentirem-se muito culpados. Eles tentavam ensinar o filho a ser mais humilde e a não tratar ninguém com arrogância, muito menos os seus próprios funcionários, mas por mais que tentassem o conceito de que tudo pode mudar na vida e as pessoas ricas poderiam se tornar pobres, não entrava na mente de Roger. Então, em uma semana particularmente atarefada em que ela teve muito mais trabalho do que deveria ser designado a ela, Marcela se confundiu e acabou perdendo prazos de entregas de documentos e enviando alguns incorretamente. Roger percebeu aqueles erros, e mesmo que aquilo fosse um erro mais chato do que complicado de se resolver, afinal a própria Marcela os resolveria fazendo hora extra, Roger fez questão de dizer em voz alta o quanto ela era incompetente. Todos tinham voltado do horário de almoço, e estavam organizando as suas coisas para voltar ao trabalho quando Roger pediu a atenção de todos. Naquele dia, antes do horário de almoço, Marcela tinha pedido para conversar com Roger várias vezes, pois queria se desculpar pelos erros e explicar que ficaria até tarde para corrigi-los, mas Roger não quis recebê-la. Marcela nem mesmo tinha conseguido almoçar e quando percebeu o que Roger faria, quase desmaiou. Naquela semana o próprio Roger estava com alguns problemas pessoais. Ele tinha traído a sua mulher durante meses e ela tinha descoberto o caso e tinha pedido o divórcio, além de pedir uma pensão de milhares de reais. Como odiava ser contrariado, mesmo tendo sido culpado por estragar o próprio casamento, ele estava disposto a descontar todas as suas frustrações e raiva no primeiro funcionário que cometesse quaisquer erros, e foi Marcela. A humilhação pública de Marcela resultou em uma tristeza que rapidamente evoluiu para uma depressão. Ela ficou em casa por alguns dias e quando tentava sair de sua residência ela sentia palpitações e uma sensação horrível de desmaio. A empresa deveria ter coberto os custos de um psicólogo, mas não foi o que aconteceu. Roger simplesmente a desligou da empresa, alegando que ela não estava mais apta para realizar o trabalho. Marcela sempre tinha sido uma mulher independente e se orgulhava disso, mas saber que foi desligada por um erro bobo e logo depois de ter sido humilhada daquela forma foi catastrófico para sua saúde mental. Em casa, o seu namorado, Jonas, percebeu o quanto ela estava cada vez mais abatida e fez questão de custear os seus gastos médicos a levando no melhor psicólogo que conhecia. Foram meses difíceis, nos quais Marcela realmente não via luz no fim do túnel, mas ter Jonas ao seu lado foi muito benéfico e ela agradecia todos os dias por existirem pessoas boas e ter uma ao seu lado. Marcela e Jonas se conheciam desde o ensino médio. Eles tinham feito as mesmas aulas, tinham se interessado pelo mesmo curso de administração e tinham se formado juntos. Depois de anos sendo apenas amigos, Jonas tinha criado coragem e se declarado a Marcela,
e ela ficou feliz em saber disso pois também gostava muito de Jonas. Marcela e Jonas se apaixonaram cada vez mais. Juntos, terminaram o curso de administração e começaram a juntar dinheiro para comprar uma casa própria. Eles também planejavam iniciar uma empresa própria no futuro, então decidiram trabalhar em uma empresa durante alguns anos, e depois abrirem a própria empresa. Eles procuraram trabalhos na mesma área e conseguiram, mas Jonas conseguiu um trabalho em uma empresa de administração pequena e Marcela em uma empresa multinacional. Apesar do que esperavam, a empresa em que Jonas foi contratado cresceu muito, conquistando muitos prêmios. Conseguiram contratar mais funcionários, ganhando o prêmio de melhor empresa na qual os formandos queriam trabalhar. E, surpreendentemente, a empresa na qual Marcela trabalhava, começou a ser alvo de muitos processos, e mesmo que todos se negassem a acreditar que fraudes aconteciam ali, demissões em massa começaram a acontecer. Após uma fraude milionária ser provada perante o júri, todos os funcionários foram demitidos. Marcela nem mesmo recebeu todo o dinheiro que era seu por direito, pois a maioria de seus empregadores foram presos e o dinheiro foi confiscado. Desempregada, Marcela ficou chateada e se sentiu muito ansiosa por não conseguir ajudar nas despesas da casa, mas Jonas conseguiu uma promoção e um aumento de salário. Eles então conversaram e chegaram ao consenso de que Jonas cuidaria das despesas financeiras por um tempo, e que Marcela poderia tirar um período em casa para descansar, e foi o que ela fez. Esse período em casa foi ótimo para Marcela e ela conseguiu descansar bastante. 2 meses depois, ela voltou a se candidatar a várias vagas de emprego e conseguiu uma proposta tentadora, vinda de uma empresa de administração muito boa e muito concorrida. Marcela fez uma entrevista e passou nas 3 etapas de seleção. Marcela e Jonas ficaram tão felizes com a contratação, que comemoram indo ao seu restaurante favorito. Ela nem conseguia acreditar que tinha sido contratada, tinha visto muitos candidatos muito bons e acreditou piamente que não conseguiria, mas Jonas sempre dizia a Marcela que ela deveria ter mais autoconfiança, e não achar que todos sempre eram mais inteligentes ou mais aptos que ela nas funções. No período em que ficou em casa afastada de todos, Marcela começou a ver bastante aulas na internet e tentar muitos hobbies. Ela tentou costurar, tentou também pintura, mas nada transmitiu a ela muita calma, pois ela sempre tentava terminar as tarefas rapidamente e foi alertada que aquilo seria um gatilho emocional para ela voltar a se sentir inferior. Então ela tentou cozinhar e isso finalmente trouxe a ela a tranquilidade que ela tanto esperava. Ela até ria pois em alguns dias cozinhava tanto, que fazia pilhas de panquecas, e tantos doces que mal cabiam na geladeira, eles então precisavam ser distribuídos para os vizinhos. Foi aí que ela percebeu que recebia muitos elogios por causa de seus doces. Ela então percebeu que hobby e trabalho poderiam se converter em um só ofício e começou a pesquisar, na internet, formas de ganhar dinheiro vendendo doces e sobremesas nas ruas, e encontrou várias dicas na internet. E foi assim que ingressou na venda de doces. Ao chegar em casa, Marcela contou a Jonas sobre o encontro imprevisto que tinha tido com Roger, e Jonas recomendou que ela não voltasse mais ao parque para não o encontrar. Ela aceitou o conselho de Jonas, mas, mesmo assim algo a atormentava. Marcela começou a ter muitos pesadelos, dos quais acordava suada e ofegante. Ela se sentia aflita tanto dormindo quanto acordada. Ela tentou entender o que era, e enquanto dormia teve um sonho revelador no qual se lembrou de sua amiga. Ela enfim entendeu que ela deveria estar precisando de ajuda. Rever Roger fez com que lembranças voltassem à tona, então Marcela se lembrou de que um tempo depois de sua demissão, a sua amiga que havia alertado sobre o comportamento de Roger tinha sido demitida também. Essa amiga tinha 3 filhos e dizia que se sentia muito triste por não poder expor Roger, pois temia perder o emprego. Marcela então soube que precisava encontrá-la. Em algumas buscas pela internet, Marcela conseguiu encontrar uma matéria sobre a empresa em que tinha trabalhado, e a leu. A matéria dizia que após exposição do chefe de departamento da empresa, muitos funcionários tinham sido demitidos, e uma das funcionárias tinha sofrido muito e ido para um psicólogo. Marcela reconheceu aquela mulher, era a funcionária que havia alertado sobre o comportamento inadequado de Roger, o nome dela era Sofia. Ao terminar de ler a matéria, embora Marcela nunca tivesse ouvido da boca de Sofia o que eram os comportamentos inadequados de Roger, ela entendeu na hora que ele deveria ter assediado ela. Marcela soube disso pois se lembrava de várias vezes ter ouvido Roger se gabar para outros funcionários da empresa, dizendo o que tinha feito e com qual mulher tinha feito. Alguns dos funcionários davam risada, o parabenizando, mas outros se afastaram, enojados com a forma com que Roger falava. Ela então se lembrou de ter visto Sofia se esquivar de Roger em algumas situações e uma vez até tinha ouvido ele gritar com Sofia em uma sala.
A sala em que isso aconteceu era o local destinado aos feedbacks, que Roger nunca tinha cumprido. Marcela então começou a ligar os pontos e soube o que tinha que fazer. Marcela pesquisou o nome da amiga em uma lista telefônica na internet e conseguiu encontrá-la. Então, junto a Jonas, ela foi à casa de Sofia. Quando chegaram ao lugar, Marcela constatou que estava na casa correta e viu Sofia sair da casa segurando a mão de um de seus filhos. Marcela pediu a Jonas que ele fosse embora pois precisava conversar a sós com Sofia. Jonas deu um beijo em Marcela, disse para ela se cuidar e ligar para ele quando fosse voltar para casa. Sofia parecia confusa ao ver Marcela ali, e levemente preocupada, colocando a mão na testa. Marcela percebeu que ela deveria estar muito ansiosa, ela então disse a Sofia para se acalmar, pois ela só estava ali para conversar e entender melhor o que tinha acontecido na antiga empresa em que as duas trabalhavam. Sofia convidou Marcela para entrar, e dentro de casa as duas se sentaram no sofá. Marcela viu os filhos de Sofia brincando e, mesmo tentando não reparar em nada da casa, ela percebeu que Sofia deveria estar sobrecarregada, havia roupas pelo chão e a casa toda estava bagunçada. Além disso, a aparência de Sofia era de extremo cansaço. Marcela se lembrava de que quando trabalhava junto a Sofia na empresa, ela sempre estava cansada mesmo, mas não abatida daquela forma. Marcela reconheceu aquela aparência, pois já tinha ficado assim durante um período, quando precisou ir a consultas com um psicólogo. Marcela então disse a Sofia que sabia que ela deveria ter sofrido muito na empresa, e que sabia que Roger deveria ter causado a ela mais mal do que tinha sido divulgado na mídia. Sofia até tentou fingir que estava tudo bem, e disse a Marcela que aquilo era apenas um cansaço do dia a dia, pois cuidar das 3 crianças sozinha era muito difícil. Mas, Marcela colocou a sua mão sobre a de Sofia, e pediu para que ela contasse a verdade. Sofia, então, começou a chorar. Foi difícil para Marcela, mas ela se manteve firme e segurou as lágrimas enquanto ouvia todo o desabafo de Sofia. Ela tinha mandado os filhos irem brincar no quarto para que eles não ouvissem. Sofia então contou que Roger tinha assediado ela desde que ela tinha entrado na empresa. No começo ele tinha sido educado, dizendo que ela era uma ótima funcionária, e que precisava de mais pessoas como ela na empresa. Logo esses elogios de Roger evoluíram para cantadas e investidas românticas, e embora Sofia nunca tivesse dado nenhum indício de que estava interessada nele, ele não parava. O que antes eram cantadas e elogios, evoluíram para um constante assédio verbal conforme Sofia não se rendia a Roger e não aceitava ficar com ele, ela descobriu o pior dele conforme trabalhava. Sofia tinha sido abandonada pelo seu parceiro e, embora tivesse tentado pedir a pensão dele na justiça, logo descobriu que ele tinha falecido em uma viela devido a uma overdose. Em choque, de luto, e sem ter a quem recorrer, Sofia se sentia cada vez mais sozinha e, quando Roger começou a se aproximar dela, se sentiu assustada. Todos os dias, ao voltar para casa, ela tentava achar outras vagas de emprego, mas não encontrava. De qualquer forma, Roger já tinha deixado claro a Sofia que se ela saísse daquela empresa ela não seria contratada por nenhuma outra, pois ele a queimaria para todos os seus contatos, e Roger tinha muitos contatos. Sofia resistiu às investidas de Roger o máximo que conseguiu, mas, um dia, quando ela estava sozinha em uma sala, Roger entrou, a impediu e a forçou a ter relações com ele, enfim conseguindo o que queria à base da força. Depois de tudo, Roger disse a Sofia que ela não deveria contar nada a ninguém, e que mesmo se tentasse ninguém acreditaria nela. Sofia abraçou Marcela e chorou em seu ombro agradecendo a ela por ter dado a chance de desabafar. Mas, Marcela não estava em paz ainda, ela sabia que ainda poderia ajudar mais Sofia do que só ouvi-la. Um mês depois, Sofia estava trabalhando na doceria de Marcela, ela tinha sido contratada como administradora da doceria e estava muito feliz. Depois que Marcela tinha ido até ela, Sofia tinha descoberto sobre a situação atual de Roger e tinha entendido que depois da falência da empresa, nem seus pais o aceitaram de volta e ele tinha sido deserdado. Jonas, que tinha sabido de toda a história, ajudou Sofia a contratar um bom advogado e as filmagens do dia do crime foram exigidas pelo júri. Como a empresa tinha ido à falência por fraudes, muitas filmagens tinham sido recuperadas, e em uma dessas estava registrado o fatídico dia em que o crime aconteceu. Muitas pessoas no júri se sentiram enjoadas ao verem Sofia entrar na sala, e Roger entrar em seguida. Alguns minutos se passavam e Sofia saía chorando e abotoando a calça jeans. Sofia, Marcela e Jonas respiraram aliviados ao ouvirem o júri decretar a prisão de Roger. Ao fim do pesadelo que tinha se tornado a vida de Sofia, ela continuou a trabalhar na doceria de Marcela e Jonas, e se sentiu mais feliz a cada dia.
O sofrimento que passou na empresa ainda a atormentava, e por isso Marcela pagou a ela consultas no psicólogo. Marcela, enfim, parou de ter pesadelos, e entendeu que finalmente estava livre de todo o sofrimento que tinha passado na empresa e que tinha livrado a sua amiga também. Ela entendeu que tinha cumprido o seu propósito e que dali em diante, viveria em paz sabendo que havia livrado o mundo de uma pessoa cruel, que nunca mais faria mal a ninguém. O que você achou das atitudes de Marcela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.